Salve Maria a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelio, meu nome é Leonardo. Salve Maria a todos, sejam bem-vindos, meu nome é Marcel. E aí Marcel, essa semana Prevost, né, Leão 14 aí, como muitos ainda querem titular, falou mais coisas aí contrariando a fé católica, né? Foi dois momentos, né? Foi no dia 26 de outubro, numa homilia, que ele falou acerca da Igreja Sinodal e também na comemoração dos 60 anos da Nostra Aetate, que é um documento de Paulo VI, né, uma declaração do Concílio Vaticano II, onde ele falou ali também sobre a questão das religiões não cristãs. Então ele foi ao encontro de tudo aquilo que Francisco e todos os outros já defendiam. E aí o interessante que eu até refleti antes de vir para cá, né, que aquelas pessoas que na época de Francisco, né, muitos tradicionalistas, estavam meio abalados aí com o que Francisco vinha fazendo, estavam meio em cima do muro. Quando veio o Leão 14, ficaram assim esperançosos, né, achando que ele ia mudar a igreja novamente, trazer a igreja nos trilhos. No início ele estava meio quieto, né, falando coisas assim dentro da verdade católica, o que não era nada demais, era o que ele tinha que fazer mesmo, mas agora ele tem mostrado para que ele veio, né? Continuando tudo o que os seus antecessores aí do pós-Concílio Vaticano II vinha fazendo. Então essas pessoas, elas precisam decidir. É isso que eu estava raciocinando comigo, né? Tem que sair do muro. Não dá. Já dá para perceber que não vai ser diferente. E não vai mesmo. Então essas pessoas têm que sair do muro. Já passou da hora, né, cara? Pois é. Mas antes aí de começar essa discussão, pedir o pessoal se inscrever no canal, né? Como sempre. Como sempre. Dar o like. Isso, a gente parou de pedir isso, mas o like é importante, né? Porque o YouTube vai entender que as pessoas estão gostando do vídeo. E não é só no nosso canal, não, né? Nos outros canais aí das pessoas que defendem a fé, dê o like também. A gente pede também, pessoal, porque esse canal, ele dá muitos frutos, né? Não por mérito meu, do Leonardo, não. Sem dúvida. Porque nós aqui somos... Quem somos nós, né? Nós não somos nada. Somos nada. A gente nós estamos aqui porque não tem outras pessoas para estarem aqui no nosso lugar, que são mais gabaritadas do que nós, né? Mas a gente só se oferece aí para nossos talentos, né? E isso tem dado frutos, né? Tem dado frutos. Inclusive essa semana a gente foi procurado, sem falar no Gerson também, que é um fruto do nosso canal, que está aqui hoje com a gente. Operando ali com a gente. Ajuda bastante, né? Essa semana teve um casal também que procurou a gente através do canal, tá querendo assistir as missas do Padre Gabriel. Então isso que é o nosso o nosso prêmio, né? A gente fica feliz, né? Porque exatamente. a gente vê que não é em vão, né, estar aqui. Então quando você dá o like, você tá ajudando a que esses frutos floresçam, né? Sem dúvida. Por isso que a gente sempre pede, não porque a gente tá interessado em monetização, nada disso, não. Ganhar dinheiro, né? De forma como alguma. Muitos pensam a gente aí, nem né? precisa de graças dinheiro. a Deus. A gente já tem nossos empregos, então é mais para a honra e glória da verdade, de Deus, do Senhor, é isso que importa. Então, agora falando sobre esse assunto, né, assim, as pessoas que são tradicionalistas, né, mas que estão dentro do contexto da nova igreja, elas têm essa esperança, né, porque o Leão 14, né, ou vulgo Camaleão 14, como diz o... O pessoal riu pra caramba esses dias aí, Camaleão. Quem que fala Camaleão? Foi o Frei Tiago. Foi o Frei Tiago? Frei Tiago que deu Camaleão, o Camaleão. Por quê? Essa semana, nessa mesma semana que ele disse esses absurdos, ele também diz que ele autorizou a missa tridentina no Vaticano. Ah, ele autorizou essa? Eu não vi essa reportagem, não. Então, assim, ele atua dos dois lados. Né? Ele atua mesmo, é o camaleão. Ele vai de acordo com... muda de cor. O camaleão, ele muda de cor, né? Vai mudando... de acordo com a conveniência. Exatamente. E pra enganar as pessoas mesmo. E pra jogar as pessoas pro muro mesmo. Então, dá pra perceber que ele é pior do que os outros, porque ele age dessa forma. Ele age nos dois campos, né? Ele joga pros tradicionalistas e joga pros modernistas. E isso causa muita confusão. É a mesma história do Bento XVI, né? Que jogava também pros tradicionalistas e também pros modernistas, né? Então isso acaba confundindo os católicos que estão na nova igreja, são pessoas boas, bem intencionadas, né? Que buscam a verdade também, mas que por certa limitação, né? Ou orgulho, né? A gente não sabe qual motivo, né? Só Deus sabe, resistem ainda à verdade
né, de que essa nova igreja não é a igreja católica, não pode ser igreja católica, porque não há lógica em você conseguir defender uma igreja totalmente diferente da igreja a verdadeira igreja de sempre, né? É uma coisa totalmente diferente. Então as pessoas, infelizmente, né, ou por ignorância, se deixam enganar e estão lá e acabam sendo mais ainda confundidas por causa de atitudes desse camaleão 14 aí, que joga para os dois lados, né? Então, assim, é um absurdo o que ele tem dito, mas a gente não espera nada diferente. É, né? não é novo pra gente, né? É o que a gente esperava, né? Mesmo, a gente tem sempre a esperança que surja alguém mesmo ali, decretando tudo nulo. No começo a gente até comentou do reset, né? De apertar o botão do reset lá no Vaticano, mas... Nada impede, né? Mas só que, infelizmente, não é dessa forma. E a gente não sabe... igual essa história da igreja sinodal, o que vai ser feito, né? Daqui pra frente, né? Eu acho que as coisas talvez vão piorar mesmo. Vou trazer aqui, vou trazer a fala, pra gente começar já a linkar, né? A Igreja Católica não rejeita nada de verdadeiro e santo que existe nessas religiões e que refletem não raramente o raio da verdade que ilumina todos os homens. Ela considera-os com sincera reverência e convida os seus filhos e filhas, através do diálogo e da colaboração, a reconhecer, preservar e promover o que é espiritual, moral e culturalmente bom em todos os povos. Totalmente o contrário do que na Mortalio Animus, Pio XI disse, achando algo de bom nas outras religiões. Vou até trazer aqui, pra gente poder ver, na Mortalio Animus, Pio XI, Sem dúvida, estes esforços não podem de nenhum modo ser aprovados pelos católicos, pois eles se fundamentam na falsa opinião dos que julgam que quaisquer religiões são mais ou menos boas e louváveis, pois embora não de uma única maneira, elas alargam e significam de modo igual aquele sentido higiênico e nativo em nós, pelo qual somos levados para Deus e reconhecemos obsequiosamente o seu império. Erram e estão enganados, portanto, os que possuem esta opinião. Tá vendo? Pervertem a verdade. Não há nada de bom, não existe você encontrar algo de bom no erro. Se é erro, tá tudo errado. Tá tudo errado, né? Não tem meio termo. Se uma religião ela é falsa, né? Ela é falsa por completo. Não tem como você tirar algo bom, né? Igual ele tenta dizer ali. Então, assim, por exemplo, se o espiritismo, como é que você vai tirar algo bom de uma coisa que é totalmente absurda e errada, né? Até mesmo, né, no protestantismo, isso acaba relativizando, e muitos que se encontram nessas religiões, né, elas acabam não se tornando, não se virando para a verdadeira religião. E também os próprios católicos acabam, né, ficam assim, não empenhados a trazer essas pessoas para a verdade. Porque se o chefe da igreja diz que há algo bom nessas religiões, então para que o católico... o fiel católico vai sair de lá, né? Vai ter motivos, né, para tirar essa pessoa de lá, né? Se lá também pode ser que lá, igual eles dizem, né, relativizando, tem a verdade, algo bom. Então, assim, relativiza, né, uma coisa que a igreja definiu de forma tão veemente, tão objetiva, essa questão da verdadeira e da falsa religião, né? Não tem como você relativizar isso, né? A verdadeira igreja é a igreja católica. É a única, onde a única salvação se dá dentro da igreja católica. Não se dá a salvação em outras igrejas, né? Isso é dogma da igreja. Então, assim, dogma do Concílio de Trento. Fora da barca de Pedro não há salvação. Então, isso é uma contradição enorme, né? Você querer relativizar, achar algo bom em outras religiões. É a mesma coisa que dizia o Francisco, né? A mesma coisa. Só que o Francisco era descarado mesmo. Escandaloso mesmo, né? E deixava bem claro. Esse aí tá começando a ficar igual o Francisco, né? E o Padre Gabriel também até postou uma outra fala dele. E olha o que ele falou. É terrível, olha. Ser igreja sinodal, aí ele já vai para esse lado, ó, significa reconhecer que não se possui a verdade, mas que juntos a procuramos, deixando-nos guiar por um coração inquieto e enamorado do amor. Ser igreja sinodal
quer dizer que não existe a verdade. Não né? existe a verdade, é isso que ele está dizendo. Realmente, a igreja sinodal, nesse ponto, ele tem até razão, né? Porque a igreja Porque não é a verdade, né? É a igreja sinodal, né? É a nova igreja, né? É. De certa forma, ele tem razão, né? Se for parar pra pensar. Não, realmente. razão assim, mas a ideia dele não é essa, né? A ideia dele é dizer que a igreja católica não tem a verdade. Pois é. E contrariando o quê? O próprio nome que ele utilizou, né? Mas que era Leão XIII, né? Que ele usa Leão XIV. Então, que Leão XIII falou na Humano Genus, ó. Eles, deste modo, ensinam o grande erro desta época, que uma consideração por religião deveria ser tida como assunto indiferente e que todas as religiões são semelhantes, que ele está fazendo. Este modo de raciocinar é calculado para trazer a ruína de todas as formas de religião e especialmente da Igreja Católica, que como é a única que é verdadeira, não pode, sem grande injustiça, ser considerada como meramente igual às outras religiões. Foi o que ele fez. A Igreja Católica ela é a verdade, é a verdadeira. E aí o que ele faz? É o que o Leão XIII falou aqui. Ele destrói as outras religiões também, porque qual é o intuito? O intuito é criar a Igreja Sinodal, a Igreja única e universal. É a religião universal, né? Exatamente. Então o que ele faz? Ele destrói a Igreja Católica verdadeira e ao mesmo tempo ele também destrói qualquer tipo de religião para formar uma única, que é a sinodal. Então você vê claramente que essa Igreja Sinodal que tanto se fala está caminhando para uma Igreja universal. É a igreja das Nações Unidas, né? Da ONU. Da nova ordem mundial, né? É uma só religião, né? Uma só religião, um só povo, uma só fé. Uma só moeda. Só que não é a fé de Cristo, é a fé deles, né? Exatamente. Então é muito evidente, aí você vê, né? As pessoas não enxergam isso. Isso que você falou, eu não tinha visto, que ele tinha também autorizado eu li isso a missa tridentina lá no Vaticano. Isso, eu li isso no Twitter essa semana, que ele autorizou as missas tridentinas. Eu vi num perfil de uma católica que tá na nova igreja, né? Que defende tudo, mas tá ali, né? Porque ela conhece também dos sede vacantistas, né? E quando alguma coisa que, no caso o Leão XIV, ela comemorou bastante, né? Na época da eleição e tudo. Ah, sei. Então qualquer coisa que ele se move em relação em direção à tradição, esse perfil ele comemora bastante. Então postou essa semana que ele autorizou as missas tridentinas no Vaticano, né? Então, é terrível, né? Mas ao mesmo tempo, né, joga esses absurdos aí, fala que a igreja não tem a verdade, é uma coisa absurda. É terrível o que ele vem fazendo. Mas isso aí é só o começo, né? Ele tá muito recente. É uma ponta do iceberg, né? Ele tá muito recente ainda no Vaticano. Mas assim, se a pessoa pegar aqui todo o conteúdo da matéria, ele falou muito mais coisas. Ah, é, né? Nossa, é muito mais ali. Isso aqui é só uma pontinha. Mas sempre nesse sentido, né? De unificar tudo, de que a igreja não tem a verdade. Aí você vê, né? Ele andou bem calado, né? Umas semanas aí, né? Uns meses pra trás Agora... aí. Agora foi só começar a falar que começou a sair esses absurdos, né? Mas ainda tem muita coisa para acontecer. Tem. Até mesmo a conclusão desse movimento sinodal aí. Acho que ainda o documento final não está pronto, né? Parece que ainda vai ser uma coisa concluída. Vai finalizar ainda. Vai finalizar, então pode ser que tenha muita coisa, muitas novidades aí que talvez vai surpreender a muitos, né? Que insistem principalmente que essa é a Igreja Católica. E o intuito desse vídeo, assim, eu gostaria até de enfatizar hoje, né? Comecei falando dessas pessoas muitos tradicionalistas, né? Que tinham ele como algo bom que poderia vir. E não vai ser, tá claro que não é. E não pode ser católico o que ele vem fazendo. Então, quem estava no muro antes, agora não dá para ficar, tem que escolher o lado. Tem que escolher para onde quer ir. Você quer ficar com essa igreja que construíram e que estão pregando uma doutrina totalmente oposta do que a igreja sempre ensinou, ou você quer ficar naquilo que foi ensinado durante séculos, né? E principalmente aquelas pessoas que têm às vezes uma posição de hierarquia importante, né, que arrasta muitos fiéis com ele, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Então é preciso decidir, é preciso tomar uma decisão e de uma vez por todas. Acho que já deu, né? Já deu para enxergar. Então se já percebeu que tem algo de errado, não dá para ficar com um pé lá e um pé aqui. Tem que escolher aonde quer ficar.
Então é importante as pessoas refletirem de tudo isso que está acontecendo e que a gente já mostrou aqui no canal, né? Quantas e quantas coisas. Se pegar aqui aquela playlist que a gente criou dos antipapas lá, João Paulo II, Bento XVI, vai ver as atrocidades que eles ensinavam, como isso pode ser Igreja Católica. E tem que decidir. Já passou da hora de decidir e tomar uma posição, porque Deus vai cobrar. Deus vai cobrar, assim como cobra da gente que está aqui. Aí esses dias eu vi no canal, né? Muitas pessoas falam assim, mas aí vocês também estão ensinando essas coisas, vocês também estão arrastando pessoas pro cisma, que chama a gente de cismático, né? Só que o que a gente faz aqui, a gente tem a consciência de que isso é o verdadeiro. Então a gente transmite aquilo que a gente tem como consciência de que é verdade. O problema é que tem muitos que têm consciência do que está acontecendo, mas fica com o pé no erro para eles e naquilo que eles acham que é verdade. Vamos ficar aqui mesmo, vamos ficar lutando aqui da nossa forma, fazendo o melhor que a gente pode para a gente poder contagiar e mudar. Isso não vai acontecer. Eles estão prosperando a cada dia mais. O importante é tomar uma decisão, porque Deus vai cobrar. Aí contraria a própria consciência, porque pensa uma coisa, vê que está errado e age de forma diferente. E o pior, arrasta muita gente com eles. E aí, com isso, vai botando muita gente pro ralo, né? Vamos dizer assim. Então, é preciso refletir, né? E tomar uma decisão logo na vida, porque Deus vai cobrar. Pois é. Eu acho que as pessoas, né, quando tem contato mesmo, né, com os nossos vídeos, com o que a gente diz, né, as pessoas bem intencionadas e que têm a humildade de aceitar e de ouvir, é muito difícil a pessoa querer continuar nessa nova igreja. E fica claro e evidente que isso aí não tem como você querer dizer que as duas são iguais, né? Não tem como. Então, assim, a pessoa tem que ter tem que ser muito orgulhosa, né? Então... Mas uma vez, acho que não sei se foi você que falou também, porque a gente sabe que é difícil tomar uma decisão dessa também, né? Porque às vezes a pessoa tá presa tanto ali na estrutura que ela vai, aparentemente, entre aspas, vai perder muita coisa, né? Mas a decisão que você toma, se você acredita que aquilo é verdadeiro, Deus vai te ajudar. Deus vai te dar soluções ali para você sair daquela situação, mas tem que querer. Deus não vai fazer por ninguém, Deus não vai chegar e entrar na mente da pessoa e tomar aquela decisão por ela, não vai. A decisão é individual. Se você sabe que tem alguma coisa errada e você sabe que ali você não pode estar, você tem que tomar a decisão e sair. E Deus vai te ajudar na medida que você toma a decisão. Agora, querer achar que Deus vai fazer por você, aí não vai. E antes, alguns anos atrás, era muito mais difícil, né? Do que hoje, né? Hoje é muito mais assim, não tô querendo dizer que não seja difícil nos dias de hoje, mas que é bem menos difícil, né, digamos assim, ou bem mais fácil, né? Porque antes a gente não tinha nem padre no Brasil. Isso aí, exatamente. Não tinha nem missa. Então hoje a gente tem o Padre Gabriel, né, que vem em Volta Redonda. Quer dizer, a gente está tendo missa uma vez por mês, não é? Geralmente a gente tinha uma vez por ano. Tinha uma vez por ano. Então, assim, antes era bem mais difícil. Hoje tem a capela. Né? Não tinha capela. Hoje tem a capela aqui, tem a capela em Cachoeira que a gente mostrou lá com o Alexandre ali, que veio, né, aqui no canal. Tem várias cidades que o padre acompanha. Tem outra que está construindo, rapaz. Eu acho que é em Governador Valadares. Quando a gente começou, não tinha nenhuma. Não tinha nenhuma. Não tinha nada. Não tinha nem padre, não tinha nada. Era um verdadeiro mato. Lembra o doutor Homero que convocava aqueles encontros lá na fazenda uma vez por ano, eu acho. Quando a gente começou no Sede Vacantia, só tinha mato. Só tinha nada. Mato, como é que fala a palavra? Esqueci a palavra. Só sei que... Só tinha mato, cara. Desvabrar. Esqueci a palavra. Sei lá que palavra você quer falar aí. Mas foi isso aí. E a gente teve coragem e a gente conseguiu manter aí vai fazer 20 anos, né? Já tem 20 anos, né? Tem muito tempo, foi né? 2006. Já tem 20 anos. 2008 foi um encontro, não foi? Mas a gente já tinha tomado a posição antes, né? Foi em 2006. Eu lembro por causa da... Caramba, tem tempo pra caramba mesmo, né? A gente tomou posição, eu lembro que era a Copa do Mundo, em 2006. Aí você vê, assim, foi na dificuldade, mas a gente tá conseguindo, né? Não quer dizer que a gente conseguiu ainda não. Que a gente pode ainda cair
e se perder, né? Mas Deus dá força, né? Lembrei a palavra, é desbravar. Desbravar. Eu agarrei numa aqui também na hora que eu fui ler ali, obsequiosamente, né? A gente, Tem hora que trava, né? Era só mato, então a gente teve que desbravar esse terreno, esse território aí que ninguém tinha ocupado, só o Dr. Mero sozinho lá no Pô, Rio de Janeiro. imagina o Dr. Mero naquela época, né, rapaz? Pois é. Sozinho. Então a gente tá aí até hoje, graças a Deus, e crescemos muito, né? Desde então, né? E pedindo a Deus para que nos mantenha, né? Porque Verdade. é difícil. Verdade. Não é fácil, não. Verdade. Mas é isso, Marcel. Quer deixar aí mais um comentário? Foi um vídeo rápido, né? Não, só isso mesmo. Pedir pro pessoal aí continuar apoiando nosso canal. E também dizer que a gente vai sortear mais um quadro aí em breve pro Natal. Tem Aproveitar mais um. que tá chegando o Natal aí, para quem quiser presentear alguém ou quiser ganhar de presente, né, num sorteio. A gente vai, talvez no próximo podcast a gente vai anunciar aí as regras aí, como é que vai ser feito. Vão seguir mais ou menos daquele mesmo modo. Foi legal aquele modo de sorteio e também que você fez, né? Falar pro pessoal que ajudou bastante. A gente comprou um tripé novo, compramos os cabos e vamos... A próxima missa, se Deus quiser, vai ser uma imagem... vão testar uma câmera aí, vai ser uma imagem de cinema. Né, não? Vamos ver. Não, ainda não. Acho que não vai ter iluminação ainda adequada. Mas acho que vai... Vamos ver como é que vai ficar depois lá. o pessoal vai opinar aí no canal aí. Dia 23 tem missa, né? 23 de novembro. Vamos tentar usar nesse dia lá. Vamos estrear. Então é isso, né, Marcel? Ficamos por aqui, né? É isso aí, pessoal. Salve Maria a todos e até a próxima. Fique com Deus. Salve Maria!